Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Triagem, o seu resumo em áudio do que é mais relevante nas ciências médicas e também nas carreiras em saúde. Esta é a nossa análise aprofundada dos temas quentes desta quarta-feira. É um conteúdo que a gente seleciona direto da newsletter Triagem, que é uma iniciativa do Grupo Academia Médica. Olá! Hoje o cardápio está bem interessante mesmo. A gente vai explorar como os pacientes estão percebendo a inteligência artificial chegando nos consultórios, né? E também analisar uma atualização super importante sobre rastreamento de violência doméstica e ainda celebrar a confirmação da eficácia, assim, de longo prazo da vacina contra o HPV. Tudo isso, claro, com aquele olhar rigoroso da medicina baseada em evidências. E, claro, não pode faltar, a gente vai dar aquela espiada estratégica nas oportunidades que estão agitando as carreiras na saúde. Mas, começando pela ciência, essa questão da IA na medicina, a gente fala muito da tecnologia em si, do algoritmo, mas e quem está na ponta? Os pacientes. Como eles estão recebendo isso de verdade? A gente tem dados sobre isso? Temos sim. E são dados bem robustos, viu? Saiu um estudo global recente no JAMA Network Open que fez justamente essa pergunta. Eles ouviram quase 14 mil pacientes, é gente pra caramba, de 43 países, uma amostra enorme para entender essa percepção, essa aceitação da IA nos cuidados de saúde. Nossa, 14 mil pacientes. É uma escala impressionante mesmo. Imagino que essa visão sobre IA não seja a única, né? Deve variar bastante. O que mais chamou a atenção nessas diferenças? Pensando no perfil do paciente, talvez no histórico? A aceitação foi positiva, sim, mas moderada. Ficou ali na casa dos 50%. E um dado curioso: a familiaridade com tecnologia pesa bastante. Quem já mexe mais com celular, computador, essas coisas, tende a aceitar melhor a IA na saúde. Isso faz sentido, né? Quem já está mais acostumado talvez tenha menos receio. Mas e aqueles pacientes com condições mais complexas? Uma doença crônica, por exemplo. Como eles se agiram? Aí o estudo traz um alerta bem importante. Pacientes com doenças crônicas ou com a saúde mais frágil, sabe? Eles mostraram consistentemente uma aceitação menor e mais desconfiança em relação à IA. Os pesquisadores até levantam algumas hipóteses para tentar explicar essa resistência. E quais seriam essas hipóteses? Porque isso é chave para a gente conseguir implementar essas tecnologias direito, não é? Com certeza. Uma possibilidade que eles mencionam é a associação com depressão, que infelizmente é comum, né, em doenças crônicas. E isso pode gerar uma visão mais para baixo em relação a novidades tecnológicas. Outra coisa é a bagagem, sabe? Experiências ruins que a pessoa já teve com o sistema de saúde antes. Isso pode minar a confiança em qualquer novidade, ainda mais naquelas que parecem, sei lá, tirar o lado humano do cuidado. E talvez também o medo de perder o controle, né? Sobre as próprias decisões de saúde, principalmente para quem já se sente mais vulnerável. Precisamente. Esse receio de perder autonomia é um fator muito forte. Pacientes que já lidam com limitações do dia a dia podem ter medo que um sistema, um robô, tome decisões importantes sem ter aquela sensibilidade, empatia, compreensão que se espera de um médico, de uma enfermeira. Ninguém quer ser só um monte de dados processado por uma máquina, né? Totalmente compreensível. E essa percepção deles, como ela se reflete na visão sobre o papel ideal da IA? Eles veem como um substituto do médico ou mais como um assistente? Olha, nesse ponto a resposta foi muito clara. A IA é vista como uma ferramenta de apoio. Um copiloto, sabe? E não o piloto automático. Só uma minoria bem pequena, tipo 4,4% dos entrevistados, apoiariam um sistema de IA totalmente autônomo, sem nenhuma supervisão médica ali direta. A maioria esmagadora quer tecnologia para ajudar o médico, para potencializar o trabalho dele. Auxiliar no diagnóstico, analisar dados, mas a decisão final, a relação ali terapêutica, tem que continuar centrada no humano. Isso reforça muito aquela ideia do physician in the loop, né? O médico continua no comando. E sobre a transparência, aqueles algoritmos super complexos que às vezes nem quem fez entende direito. As famosas caixas pretas. Como os pacientes veem isso? Isso é interessante. Há uma preferência muito forte por modelos de IA que sejam explicáveis.
transparentes, mesmo que isso signifique, talvez, perder um pouquinho na precisão total, sabe? As pessoas querem ter pelo menos uma ideia de como a IA chegou naquela sugestão, naquela conclusão. E o curioso é que essa preferência não é só do paciente, não. Os médicos também se sentem mais seguros, confiam mais em sistemas que eles conseguem entender minimamente. Ninguém quer trabalhar no escuro. Então, a grande mensagem desse estudo que a gente leva para quem está desenvolvendo, implementando ou usando o IA na saúde, qual seria? Diria que a síntese é: confiança é mais importante que a tecnologia pura. A aceitação, a integração bem-sucedida da IA depende, fundamentalmente, da gente construir essa confiança. E como? Com transparência, com explicação, com envolvimento ativo. É o modelo Patient in the Loop e Physician in the Loop funcionando na prática. A IA não pode ser só empurrada. Tem que ser uma ferramenta que comprovadamente agrega valor à relação médico-paciente, aos resultados, e com todo mundo se sentindo seguro e parte do processo. Perfeito. Confiança como base de tudo. Agora, saindo um pouco da tecnologia e entrando em outra área super crítica da saúde pública e da nossa prática clínica diária, a violência doméstica. Temos uma atualização importante vindo lá da USP-STF, a US Preventive Services Task Force, sobre a triagem. Certo, corretíssimo. Saiu uma nova recomendação agora em junho que olha especificamente para a triagem de violência por parceiro íntimo, a VPI, e também para o abuso de cuidadores em idosos e adultos vulneráveis. São problemas, assim, com um impacto gigantesco na saúde física, mental, mas que muitas vezes ficam escondidos, Pelo medo, pela vergonha, pela dependência, os números são assustadores, como aquele dado que quase metade das mulheres nos Estados Unidos vai sofrer VPI em algum momento da vida. Chocante. É um problema com proporção de epidemia, realmente. Qual é, então, a principal diretriz que a USP-STF está recomendando agora, com base nas evidências mais novas? Então, a recomendação central que eles classificaram como o grau B. Grau B, ok. O que isso significa? Significa que é um benefício moderado e a certeza sobre isso é de moderada a alta. A recomendação é que os profissionais de saúde façam a triagem, rotineira mesmo, para violência por parceiro íntimo. Em quem, exatamente? Em todas as mulheres em idade reprodutiva. Isso inclui gestantes, mulheres no pós-parto também. A ideia é aproveitar esses contatos clínicos para identificar ativamente situações de risco, sabe? E como fazer essa triagem na prática? Não é só chegar e perguntar, você apanha em casa? Imagino que seja mais complexo. Não, claro que não. A recomendação reforça muito o uso de instrumentos de triagem que sejam validados. Geralmente são questionários, curtos, objetivos, mas sensíveis. Eles são desenhados para conseguir detectar sinais de violência física, sexual, psicológica ou até perseguição, o stalking, de uma forma estruturada, mas que não seja ameaçadora para a paciente. Existem várias ferramentas já prontas e validadas para isso. E se a triagem der positiva? Ok, identificamos o problema. Mas e depois? Qual o próximo passo? Pontuais, isoladas, elas mostraram pouca eficácia. O essencial mesmo é que, se a triagem for positiva, essa mulher seja logo encaminhada para serviços de apoio. E apoio contínuo. Isso envolve suporte psicossocial, talvez ajuda jurídica, redes de apoio na comunidade, abrigos. É uma abordagem integrada, sabe? E que se mantenha no tempo. O profissional de saúde vira um ponto de entrada para essa rede toda. Entendi. A triagem abre a porta, mas o caminho do cuidado tem que estar bem montado depois. Agora, essa recomendação foca em mulheres em idade reprodutiva. E os outros grupos? Homens, mulheres mais velhas ou idosos e adultos vulneráveis que podem sofrer abuso de cuidadores. Como fica para eles? Para esses outros grupos, a conclusão da USP-TSF foi diferente. A Força Tarefa deu uma recomendação grau I. Grau I, que significa? Grau I significa evidência insuficiente. Não quer dizer que a violência não aconteça nesses grupos, e a gente sabe que acontece e muito. Mas sim que as evidências que temos hoje são limitadas
ou até conflitantes sobre os benefícios e os possíveis danos de se fazer uma triagem universal, rotineira, em pessoas assintomáticas dessas populações. Basicamente, a gente precisa de mais pesquisa para entender qual seria a melhor forma de rastrear nesses contextos específicos. É super importante frisar isso do assintomático, né? O grau ia para a triagem universal em quem não mostra sinal nenhum. Se o profissional desconfiar de algo ou se o paciente falar alguma coisa, aí a história muda totalmente. Exatamente. Essa é a distinção-chave. A recomendação grau 1 é sobre a decisão de triar todo mundo desses grupos sem que haja sinais ou sintomas aparentes. Agora, se durante a consulta aparecerem sinais de alerta, uma lesão que não tem explicação, mudança de comportamento, um relato meio velado, medo do cuidador ou se o próprio paciente falar que está preocupado ou relatar um abuso, aí, claro, a avaliação tem que ser aprofundada e o encaminhamento para serviços de apoio é obrigatório. A falta de recomendação para a triagem universal não é um passe livre para ignorar sinais de alerta. Pelo contrário, exige ainda mais atenção nossa, uma escuta mais ativa. Como disse a doutora Tumaini Cocker, que fez parte da força-tarefa, né? Qualquer paciente que mostre sinais ou preocupações tem que ser avaliado com cuidado. Então, a recomendação serve mais como um guia para a prática rotineira, mas não tira a importância do nosso julgamento clínico, da nossa sensibilidade. Perfeito. E a própria USP-TF fala da urgência de ter mais estudos de alta qualidade, principalmente focados em idosos e adultos vulneráveis, para a gente poder ter diretrizes mais claras sobre como identificar e ajudar nesses casos de um jeito que traga mais benefício do que dano. É um lembrete muito forte do nosso papel na proteção de quem está mais vulnerável. Bom, mudando agora para um tema que traz mais esperança e uma confirmação científica bem legal. Vacinas, especificamente a do HPV. Temos novidades sobre quanto tempo dura a proteção, certo? Sim, e são novidades muito boas, muito animadoras. Um estudo canadense de longo prazo que faz parte de um ensaio clínico chamado ICV-HIP. Eles acompanharam mais de 3.300 meninas. Elas foram vacinadas contra o HPV lá atrás, entre 9 e 11 anos de idade, na província de Quebec. E foram seguidas por até 13 anos, para avaliar a eficácia da vacina quadrivalente, a 4V-HPV, aquela que cobre os tipos 6, 11, 16 e 18. Caramba, 13 anos de acompanhamento é bastante tempo. O que eles descobriram sobre a proteção das duas doses, que é o esquema mais comum, ela se mantém firme e forte? Incrivelmente forte. Os resultados mostraram uma proteção, praticamente completa contra a infecção persistente pelos tipos 16 e 18 do HPV, que são os grandes vilões do câncer, né? Responsáveis pela maioria dos casos de câncer de colo de útero e outros também ligados ao HPV. Quando você fala praticamente completa, quão perto de 100% a gente está falando? Tão perto que virou até um problema para análise estatística. Pensa só. Ao longo dos 13 anos, eles detectaram apenas um caso de infecção persistente por HPV 16 ou 18 no grupo que tomou as duas doses. Esse número baixíssimo, que é uma notícia maravilhosa para a saúde pública, claro, tornou impossível fazer a análise estatística formal de não inferioridade comparando com outros esquemas, simplesmente porque quase não teve evento, quase não teve infecção nesse grupo. E, além disso, a incidência de infecção pelos tipos 6 e 11, que causam as verrugas genitais, também foi mínima, reforçando a proteção contra isso também. Que impressionante! A eficácia é tão alta que dificultou a estatística formal? Isso por si só já fala muito, né? O estudo comparou também esse esquema de duas doses com algum outro? Tipo com um reforço? Sim, essa era uma das perguntas importantes. Eles compararam o esquema padrão de 2 doses com um intervalo de 6 meses com um outro esquema que tinha uma terceira dose de reforço, aplicada lá pelos 60 meses, ou seja, 5 anos depois da segunda dose. E a conclusão foi clara, não teve benefício adicional significativo com essa terceira dose de reforço tardia. As 2 doses dadas ali na pré-adolescência parecem ser o suficiente para dar essa proteção super robusta e que dura muito tempo.
Isso tem implicações enormes para as políticas de vacinação, né? E para conversar com pais, com pacientes, questiona aquela ideia de precisar de reforços no futuro, que sempre gera dúvida. Sem dúvida nenhuma. Esses achados dão um suporte de evidência muito, muito forte para a gente confiar no esquema de 2 doses da 4-VHPV quando ela é dada na idade certa. E sim, levanta questões importantes sobre se precisa mesmo de dose de reforço. Inclusive, é interessante que, com base em outros dados de mundo real e estudo de imunogenicidade, algumas províncias lá no Canadá mesmo já estão até recomendando esquema de dose única, tentando simplificar mais ainda e aumentar a cobertura. E dá pra gente, sei lá, inferir algo desses resultados para a vacina que a gente mais usa hoje em muitos lugares? A nonavalente, a 9-VHPV, que cobre mais tipos ainda? Olha, é uma inferência bem razoável, sim. Embora o estudo tenha sido feito com a 4-VHP, a tecnologia de produção das 2 vacinas, aquelas partículas tipo vírus, as VLPs, e o tipo de resposta imune que elas geram são muito parecidos. Então, é altamente provável que essa eficácia duradoura que a gente viu com 2 doses da quadrivalente também se aplique para a nonovalente, o que significaria uma proteção ainda mais ampla e duradoura contra os tipos de HPV mais importantes para o câncer. Fantástico! É o tipo de notícia que reforça a confiança na ciência, nas estratégias de prevenção. Ver a vacinação na escola, com adesão alta, como foi lá em Quebec, dar resultados tão bons assim, no longo prazo, é muito inspirador. Mesmo com as limitações estatísticas que você mencionou, a ausência quase total de infecções importantes fala mais alto que qualquer número, né? Exatamente. É a medicina baseada em evidências mostrando, na prática, no mundo real, ao longo do tempo, o impacto transformador de uma intervenção de saúde pública bem-sucedida. Prevenir câncer, prevenir verruga genital com 2 doses na pré-adolescência. É um feito notável. Um resumo científico realmente de impacto hoje. Agora, vamos fazer aquela transição para outro pilar essencial da nossa vida profissional na saúde: as oportunidades de carreira, de desenvolvimento. Chegou o nosso Momento Oportunidade. Isso aí. Esse é o espaço para a gente conectar os profissionais de saúde com novas possibilidades. É um oferecimento da Talent Match, que é a consultoria de reposicionamento de carreira do Grupo Academia Médica. E a Talent Match tem essa missão super legal de ir além do currículo, sabe? De ajudar médicos, enfermeiros, gestores, outros profissionais a reencontrar o propósito, a reacender o que eles chamam de libido profissional. O foco é ajudar a direcionar para posições que realmente façam sentido, que se alinhem com os valores, com os objetivos de cada um, incluindo cargos executivos de liderança. E nesta edição do Triagem tem uma oportunidade em destaque que ilustra bem essa busca por alinhamento, por novas formas de trabalhar também. Exato. A vaga que a gente separou para destacar é para neuropediatria, mas com um diferencial que está sendo muito procurado hoje em dia. A atuação é via telemedicina. Isso abre um leque de possibilidades enorme, né? Porque o profissional pode atuar remotamente, de qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do exterior, se for o caso. E além dessa flexibilidade geográfica, que já é um atrativo e tanto, a posição oferece remuneração competitiva e também todo o suporte que a pessoa precisa, operacional, tecnológico, para que o neuropediatra possa se concentrar no que importa, o atendimento de excelência aos pacientes. Então, para os colegas neuropediatras que estão ouvindo e talvez tenham se interessado por essa modalidade de trabalho, ou se conhecem alguém que se encaixaria, a dica é: dá uma olhada no link que está na descrição deste áudio. Lá tem todos os detalhes sobre a vaga, como se candidatar. É uma chance bem interessante de unir a especialidade a um modelo de trabalho mais moderno, mais flexível. Vale muito a pena conferir. A Talent Match faz essa curadoria de oportunidades que podem, de verdade, significar um novo capítulo na carreira. Bom, com essa dica de oportunidade, a gente vai caminhando para o final da nossa conversa de hoje. Foi uma imersão rápida, mas bem densa, né? Em assuntos que estão aí na fronteira da ciência médica e da prática clínica. Foi mesmo. A gente explorou desde essa relação complexa entre pacientes e inteligência artificial, passou pela necessidade de vigilância, de ação na violência doméstica e chegou na confirmação da força da prevenção com a vacina HPV.
É muita informação relevante para o nosso dia a dia profissional. E todos esses temas, de um jeito ou de outro, acabam se conectando com a missão maior do Grupo Academia Médica, que é justamente essa: conectar o que as instituições de saúde não conectam. A gente quer aproximar a ciência de ponta, as melhores práticas e as oportunidades de carreira dos profissionais que estão ali na linha de frente do cuidado. Exato. E por isso mesmo a gente quer agradecer muito a quem nos acompanhou nesta análise. Esperamos que as informações, as reflexões que a gente compartilhou aqui sejam úteis, que provoquem alguns insights e, quem sabe, até inspirem novas ações na sua prática diária. Fique então o nosso convite reforçado para ter acesso a todo esse conteúdo bem detalhado, com as referências, análises complementares. Não deixa de seguir a newsletter Triagem, é só procurar por ela. E claro, para ficar por dentro de tudo que o Grupo Academia Médica produz, artigos, outros podcasts, eventos, siga a gente em todas as redes sociais. É só buscar por @Academia Médica. E lembre-se também de procurar por outros podcasts e conteúdos que são patrocinados pela Talent Match. Eles sempre trazem discussões muito valiosas sobre desenvolvimento de carreira, liderança, bem-estar profissional. Tudo focado na nossa área da saúde. E para a gente encerrar de vez, eu deixo uma provocação para a gente pensar um pouco. A gente viu hoje como a tecnologia, a IA, avança e promete revolucionar diagnósticos, tratamentos. Vimos como as diretrizes tipo da USTSF se refinam com base em novas evidências e como a prevenção, como a vacina HPV, mostra seu poder no longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu que a aceitação da IA depende crucialmente da confiança, da transparência humana, que a triagem da violência exige uma escutativa sensível que vai muito além de qualquer protocolo, e que mesmo a vacina mais eficaz do mundo precisa da adesão, do engajamento das pessoas. Diante disso tudo, a pergunta que talvez fique é: no meio de tanta inovação, de tantos dados, como é que a gente pode, na nossa prática diária, garantir que a bússola do cuidado centrado no ser humano, com toda a sua complexidade, sua subjetividade, continue sendo o nosso norte principal? Excelente questão para a gente levar daqui. Até a próxima. Até lá!